Olha, gente, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um bate-bola aqui do tema que vocês estão vendo aqui com um outro tema que a gente vai falar aqui, tá? Por quê? Lucas, ele é muito craque em cultura, mas ele também é muito craque em uma coisa que é aprendizagem. E aí, a gente, obviamente, aprendizagem, isso depende muito da cultura. Quando você constrói ritos e etc., aprender também faz tudo isso. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre o novo significado, né, de aprender na era de respostas prontas e, com certeza, a cultura organizacional tem um grande impacto em todo esse processo. Ritos e etc., com certeza a gente resolve essa parada aí. E aí, eu não vou apresentar Lucas porque eu quero que ele se apresente aqui. Esse rapaz tem um currículo maravilhoso, então se apresente aí para nossa audiência. E quando ele se apresentar, por favor, bata um palma, tá? Quando terminar de se apresentar, tá bom? É com você, meu filho. Eri, obrigado. Gente, bom demais estar aqui hoje. Legal demais conhecê-los. Espero que a gente possa se conhecer mais depois também. Meu nome é Lucas Riza. Eu trabalho hoje como palestrante e professor de temáticas que envolvem o futuro do trabalho. Então, o meu papel hoje é entender o que tem de tendência, de mudança tecnológica, comportamental, até política, e como isso muda o que importa, que são as pessoas. Eu tenho uma trajetória que saiu do mundo executivo, então era gestor de startups, sou fundador e gestor de 3 startups, uma delas voltada para a inovação, outra delas voltada para o desenvolvimento de habilidades humanas, e uma outra que é de um mundo um pouco diferente, mas que era uma escola de parkour, aquele esporte que você pula muro, salta de um lugar para o outro. E todas elas, na verdade, envolvem um eixo que é mudança de comportamento. Então, como eu, que sou alguém em comum, quero aprender algo para me tornar alguém diferente. Então, eu costumo dizer que é um processo de constante se tornar. Quando a gente procura aprender algo novo, quando a gente procura mudar, a gente está querendo se tornar algo diferente, alguém que faz mais ou que é mais, que se sente diferente. E esse processo é o que sempre me fascinou, me encantou, e é por isso que eu procurei trabalhar com educação. E aí, quando você entra em educação, não tem como falar de cultura, porque se eu estou tratando a educação como mudança de comportamento, eu trato de cultura com mudança de comportamento de um todo, de várias pessoas. Então, não tem como a gente falar de um sem falar de outro. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho hoje sobre o que está significando aprender, o que está significando mudar hoje, e tentar entender um pouquinho mais como que a gente faz isso em grupo, dentro das empresas, como a gente constrói cultura de uma maneira, talvez usar uma palavra um pouquinho que pode ter um cunho um pouco negativo, mas como a gente manipula a cultura, como a gente direciona ela, porque é isso que cabe a nós. Construí-la do zero, mudar todo mundo do dia para a noite, a gente não vai. Se a gente não consegue mudar a si mesmo do dia para a noite, dirá uma empresa com centenas de pessoas. Olha, eu quero ter uma curiosidade sobre você, que Lucas, antes de ser Lucas Riza, ele foi Lucas Lima, tá? Fui. E aí confundiam ele com o marido de Sandy. Fui, é verdade. Né? É verdade. Então, o rebrand veio, né? Eu nunca achei que eu ia precisar de um nome artístico na minha vida. E foi porque meu nome de batismo é Lucas Lima, e aí eu comecei a ser convidado para as palestras, e o pessoal colocava, Lucas Lima vai estar aqui, Lucas Lima vai estar aqui, e o pessoal achava que ia ser agora é ex-marido da Sandy, o violinista. Ex-marido, é verdade. E gerava uma frustração já de cara, então eu já gerava frustração nas pessoas, eu falei, não, preciso de um rebranding, preciso mudar. E aí, Riza é mistura de outros 2 sobrenomes que tem usado. Ou seja, temos um nome social. Lucas, obrigado pela sua introdução, e eu acho que casa muito o que a gente vai começar a falar aqui, na verdade, continuar falando, porque teve uma fala de Fábia aqui antes desse nosso painel. Fábia foi a pessoa que estava aqui falando, e ela falou muito sobre repertório, e é algo que eu particularmente acredito que repertório é o que nos possibilita acessar espaços e a entender, interpretar a vida. E aí, obviamente, que para a gente criar repertório, que para a gente colocar inputs, né, mais informações, para que essas informações se transformem em conhecimento e na ponta esse conhecimento possa ser aplicado, a gente tem todo um contexto aí de inteligências que estão surgindo, diversos tipos de inteligência. E aí, cara, como é que a gente entende, né, que para onde é que vai essa nossa inteligência humana, que eu posso falar, né? Podemos. Tá? Quando passamos a substituí-las por outras inteligências, para onde é que isso vai? Tá, legal. Deixa eu fazer um exercício de idade com o pessoal aqui. Quem assistiu Matrix?
ou lembra desse filme? Levanta a mão. Todo mundo velho. Todo mundo velho. Tem uns novos que assistem, mas a maioria aí antes dos anos 2000. Tem uma cena no Matrix que tá o Neo e a Trinity, que são os personagens principais, e eles estão numa fuga, subindo dos caras maus, e eles chegam no alto de um prédio e não tem mais pra onde ir, mas coincidente tem um helicóptero esperando. E aí o Neo pergunta pra Trinity assim, você sabe pilotar esse helicóptero? Daí ela olha pra ele e fala, ainda não. E aí ela vira os olhos pra cima assim, e ela faz um download daquela habilidade, daquele conhecimento. Daí ela fala, agora eu sei. E ela entra no helicóptero, os dois saem e continuam a fuga. Eu era moleque, eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é incrível, eu queria muito fazer isso antes da prova, queria muito fazer isso antes para responder qualquer problema, de simplesmente fazer o download de um conhecimento na nuvem. Quando a gente tem um problema hoje que a gente não sabe o que resolver, o que a gente faz? Pergunta ao ChatGPT. A gente, de alguma maneira, está acessando a nuvem para acessar essa resposta. E aí, isso eu vou deixar de digerir um pouquinho para a gente pensar que a gente realmente tem acesso à resolução de supostamente todos os problemas que a gente tem, de coisas que a gente quer aprender, desafios que a gente quer enfrentar, mudanças que a gente quer propor para a gente, para os outros. A gente tem o acesso a essa resposta. O ChatGPT vai entregar, mas vai ter alguém no YouTube que fez ali os 10 passos para você fazer isso, alguém no TikTok, no Google alguém vai ter resolvido. E a gente está vivendo isso há uns 10, 20 anos, e nós somos acostumados a aprender de uma maneira completamente diferente, né? O conhecimento ele era escasso, para acessá-lo você tinha que conhecer as pessoas certas, pagar muito caro para acessar aquele conhecimento, e agora ele é abundante, então todos nós acessamos a todo momento. E no momento em que a gente consegue acessar tudo, se torna fácil, se torna conveniente. E aí a gente começa a confundir saber com ter acesso à resposta. A gente começa a confundir aprender com consumir conteúdo. E eu acho que aqui está um dos grandes problemas da nossa geração e que as próximas gerações vão começar a enfrentar quando a gente está tentando falar sobre fazer mudança. Porque a gente tem uma sensação de que quando a gente compra um curso, a gente já começou a aprender. Quem aqui já comprou um curso e nunca acessou o curso? Nunca acessou, eu também. Que não comprou e não terminou, eu acho que todos nós, assim, todo mundo do CONAR vai levantar a mão. Porque a gente tem essa sensação de que a gente acessa as coisas e a gente tem a resposta. Mas aí entra num outro aspecto, que você falou sobre repertório. Qual que é o repertório do ChatGPT e qual que é o meu repertório? O que passa a significar saber para mim e do que eu, Lucas, sei, o que o Eri sabe, o que vocês sabem, com o que é diferente do que a gente já tem a resposta. E aí eu acho que a gente tem uma tendência grande desse novo saber começar a voltar a ser mais experiencial, mais vivencial. A gente passou muito tempo tratando a nossa cognição aqui em cima, assim. O que está no cérebro é o que eu tenho e esse conhecimento é o que me diferencia. O nosso crachá era isso, né? Eu fiz Harvard, fiz MIT, eu fiz isso e aquilo, meu TCC, meu isso e aquilo. E é importante, tem muito valor, mas agora fazer um TCC ficou muito fácil, porque eu posso terceirizar isso para essas outras inteligências. E aí o que significa inteligência para a gente passa a significar o que está nesse completo aqui, do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu percebo, e especialmente, do que eu posso falar em outras falas daqui a pouco também, no que está na relação a como eu participo no ambiente, então como eu navego nesse ambiente, como eu troco, como eu entendo o contexto enquanto ele está acontecendo, como eu entendo a minha perspectiva e o meu momento de executar cada habilidade. Eu tenho a habilidade de me comunicar no palco, mas quando eu estou sentado na cadeira de vocês, eu estou em outra perspectiva. Eu falo, opa, agora não é o momento de eu ficar falando. Você tem que ser o ouvinte, né? Daí eu sou o ouvinte, exatamente. Então, a gente vai precisar começar a dominar esses nuances, domínio de contexto, e isso vai começar a gerar cada vez mais mudança de comportamento. Mas tem mais assunto aqui para a gente escavar nisso. Olha, tem uma lista aqui e a gente só está começando. Tem uma... Quando eu decidi conversar com o Lucas sobre isso, é porque eu realmente queria saber o que está no cérebro dele, tá? A gente tem algumas trocas, mas eu acho que uma coisa que quando a gente pensa em aprendizagem, eu acho que as trocas que a gente tem com as pessoas, elas são muito relevantes e importantes, e a gente muitas vezes tem relegado, né, tem deixado de considerar
esse tipo de conversa ou qualquer coisa desse tipo como um espaço de troca mesmo e de criação de inteligência. Que eu acho que inteligência é uma coisa que é criada quando a gente pensa no coletivo. Mas eu vou te jogar uma bomba, porque a gente hoje vive na era das redes sociais, na era onde comunicação, conhecimento, tudo isso que você falou está absolutamente fragmentado. Antes, quando eu tinha 8 anos de idade, 10, 11, e tinha o Almanac Abril, que tinha... Quem lembra do Almanac Abril? Tinha a característica de todos os países, tinha a Enciclopédia Barça, tinha várias ali. A gente sabia onde é que a gente ia encontrar aquilo ali especificamente, e se não tivesse aquilo, a gente não conseguia chegar. Mas a gente tem visto uma fragmentação absurda, que a gente pode pegar dos últimos 20 anos, ela tem crescido com o passar do tempo. E aí, cara, o que significa aprender tem sido meio que posto em xeque. Porque você aprende no TikTok, mas você está derretendo o seu cérebro quando é um vídeo de apenas 40 segundos. Você pode aprender no YouTube, mas é um vídeo longo que no fim das contas você está fazendo enquanto você está dirigindo ou você está lavando o prato, coisa do tipo. Então, como é que o que é realmente, o que significa aprender nesse mundo fragmentado, onde a gente tem diversas fontes de informação? Tô te jogando a bola aí porque eu quero saber o que tá no teu cérebro, tá? Te vira. Tá, tem tanto pra falar aqui, né? Mas a gente tem a tarde toda, temos não se preocupe não. Temos a tarde toda. O aprender, a gente pode chamar do mastery ou do domínio, né? Então eu domino um conhecimento, uma competência. Dá pra falar de mídia social bastante, mas eu vou quebrar conhecimento em 4 etapas, tá? Então eu vou ficar meio aulão agora mesmo. Tem um cara chamado John Vervaeke que ele quebra o conhecimento em quatro grandes categorias. A primeira categoria é a proposicional, ou a categoria teórica. E esse é o conhecimento que a gente consome no YouTube, no TikTok, nos livros, que é a teoria das coisas. E aí a gente sabe como o mundo funciona. Eu aprendo sobre as briófitas, eu aprendo sobre a tabela periódica, eu aprendo o que é azul, o que é verde, eu aprendo as regras das coisas, então eu dou nome para tudo. E esse conhecimento eu não preciso ser um agente no mundo para operar esse conhecimento, até porque o ChatGPT sabe tudo isso também. Esse primeiro P de proposição, de teoria, é o que a gente mais vê e que a gente passa a vida inteira aprendendo. 95% do nosso tempo foi ensinando a gente a decorar alguma coisa para a gente conseguir provar depois que a gente sabia que uma coisa significava aquela coisa. É basicamente isso que a gente tenta fazer nas escolas. E isso já muda porque se você vai para outro país, se você vai para outro contexto, se você vai para outro lugar, o que você sabe muda também. 95% do que a gente vê está aqui. O segundo P é o que ele chama de procedimental. E aqui a gente começa a entrar no mundo real, a gente começa a tocar nas coisas, a gente começa a mexer. É como o conhecimento de como as coisas operam, como elas funcionam, o passo a passo. Então, é como se o conhecimento proposicional fossem as aulas teóricas do Detran. Então a gente vai para lá, a gente vê os livros, a gente sabe o que significa uma faixa de pedestre, uma placa de pare, uma embreagem. E o conhecimento procedimental, a gente já começa a falar assim, opa, para dar pisca eu tenho que bater para cima no sentido horário, vai dar o pisca para lá e eu viro o volante nesse sentido, vai virar para a direita. E aí, para trocar de marcha, eu piso aqui, faço esse aqui, faço esse outro. E esse conhecimento procedimental, a gente também aprende bastante, porque a gente tem que operar as coisas no mundo e vão dando instruções para a gente, desde como pegar um ônibus, como fazer uma comida, até como, não sei, operar um guindaste, como tinha aqui na frente. E agora eu quero que vocês lembrem de uma habilidade que vocês tiveram que aprender com o corpo de vocês. Pode ser dirigir, como eu falei, mas pode ser andar de bicicleta, pode ser dançar, se você fez jiu-jitsu, se você cantou ópera. Como que você ensina alguém a fazer isso? Tipo, consegue me ensinar numa tarde? Ou me manda um vídeo no YouTube para eu aprender a andar de bicicleta? Você consegue pegar pistas, mas esse conhecimento está em outros lugares. O terceiro e o quarto P, que ele chama, os últimos 2 tipos de conhecimento, são o que ele chama de conhecimento de perspectiva, que a gente tem muito pouco, e o conhecimento de participação. O conhecimento de perspectiva é o da experiência, a partir do meu único ponto de vista. E quando eu ganho o senso de que eu sou eu e que as coisas daqui acontecem de uma maneira diferente do que acontece com outras pessoas. É quando eu entendo que eu sei o procedimento da direção, mas que quando está chovendo, eu não posso virar o volante na mesma velocidade. Que se eu estou dando a ré, eu não posso virar o volante na mesma velocidade.
E aí a gente está cada vez mais participando porque a gente tem uma perspectiva única daquela situação. E aí o último P é o que eles chamam de participação. E aí alguém já ouviu falar em estado de flow? Algum pessoal fez assim, alguns também sim. Estado de flow é um estado de consciência onde você esquece que você está fazendo algo. Que você simplesmente está executando e você fala, caramba, quem estava operando isso? Mas ao mesmo tempo você estava presente naquele momento. E não é aquele dirigir que você esquece que está dirigindo, é quando você está fazendo algo tão compenetrado que o mundo lá fora ele fecha um pouquinho. Assim. Algumas pessoas fazem isso desenhando, outras são artistas, outras programando. Eu hoje consigo fazer isso no palco. Nada mais na sala de aula. Na sala de aula. Exatamente. O mundo se fecha e o que eu estou fazendo eu consigo entregar o meu melhor. As palavras vêm, eu consigo fluir no que eu quero fazer. Esse é o conhecimento de participação. E o de participação é sempre importante porque você está operando com a realidade, operando com o mundo. Então eu estou trocando com vocês. Se vocês aqui estivessem olhando para mim e fazendo tipo, nada a ver, ou viajando ou pegando no celular, essa reação de vocês ia me influenciar. E no meu caso, como eu tenho alguma experiência, ia me ativar outro gatilho para eu ou trocar de assunto ou ir para outro lugar. Ou se eu não tivesse tanta experiência, eu ia só ficar nervoso e me perder no processo. E isso aqui exige, os dois últimos especialmente, exigem cancha. Exigem prática, exigem teste, exigem errar, exigem se frustrar, exigem se sentir mal, sabe? Quando você faz alguma coisa e fala, nossa, tá estranho, tô com medo de me frustrar. E o grande ponto é que a gente colocou 100% da nossa aprendizagem lá em cima. Então, tudo que é ensinado é no conhecimento proposicional ou no máximo procedimental, o que significa e como fazer as coisas. E ninguém fala sobre esses outros dois. Que a gente precisa de experiência, de vivência, a gente precisa lidar com frustração, a gente precisa testar e errar, a gente precisa experimentar em contextos diferentes. E é para esse caminho que eu julgo que a aprendizagem está indo. Porque no momento em que todo mundo acessa o mesmo conhecimento, o conhecimento não é mais diferencial. É uma commodity, na verdade. É uma commodity, exatamente. Então, se todo mundo acessa o mesmo conhecimento, qual que é a diferença entre eu e ele? A diferença é como a gente se comporta. É que eu sou mais bonito. Também tem isso. É o bigode. A maneira como a gente se comporta. O texto que a gente escreve no LinkedIn, que nenhum escreve com o ChatGPT. Ou escreve. Quem sabe? Fica a dúvida. Mas é essa a sua presença no mundo e como você opera ela. E aí os cursos se tornam não irrelevantes. O pessoal aqui do RH vai querer me matar. Os cursos são importantes. A academia online que tua empresa investiu lá milhões de reais para fazer e que o pessoal não assiste o curso, vai precisar continuar existindo. Mas a grande questão é como eu pego aquele curso que está lá, aquele aprendizado, e falo assim, o que é vivo aqui dentro? Ou como eu torno algo aqui de dentro vivo? E aí é um outro exercício para conseguir criar outras funções dentro da empresa, outras operações, outras vivências, para que as pessoas consigam sair desse eixo aqui que o ChatGPT está resolvendo. E aí a gente precisa se tornar mais que isso. Só pra gente fazer um recap dos 4, o primeiro só pra galera aí, quem quiser anotar, tem gente anotando, o primeiro ele chama de proposicional. Proposicional. Ou teórico. O segundo? Procedimental. Procedimental. Ou operação. Seria um how-to? Um how-to, exatamente. Tá, como fazer? Passo a passo. Um passo a passo, exatamente. como fazer. O terceiro? O terceiro é de perspectiva. Perspectiva que é individual, enquanto a pessoa. Individual. E contexto. E contexto. O que eu pegar a fórmula daqui do que aquela empresa está fazendo e tentar aplicar na minha pode dar uma merda gigante. Porque a minha empresa é diferente, as pessoas são diferentes, a minha cultura é diferente. Então é o conhecimento de perspectiva, que é o quanto eu conheço o meu ambiente, o meu contexto, o que está acontecendo agora. E o conhecimento de participação é o estar navegando ali, interagindo enquanto as coisas acontecem. Geralmente esse conhecimento ele vai se dar mais para as trocas que a gente faz, para o dia a dia de trabalho do que ler um livro, mas é justamente esse conhecimento de participação. Perfeitamente. Anotaram, né? Ô Lucas, assim, é muito legal quando você fala, eu quero pegar o gancho aí da última, que é da experiência que a gente pode considerar que é no mundo real mesmo, né? A gente tem percebido que, principalmente depois da pandemia, eu acho que as pessoas decidiram colocar muita energia em eventos que são ao vivo mesmo, né? Físico, tipo, físico, né? Para ter a corporeidade, porque a gente, enquanto ser humano, a gente pode existir
é por meio das telas, através das telas. Mas eu acho que o que faz a gente ser, de fato, um ser humano é quando você corporiza quem é você no mundo real. É quando eu encontro o Pri, dou um abraço e falo uma coisa que a gente vai dar risada, ou que fala de, enfim, que vai fazer uma conexão e etc. Eu acho que essa coisa da experiência vai muito legal. E aí, cara, eu acho que a gente vai para esses lugares, tá certo? Em busca de informação, que é a primeira coisa, o melhor curso que você já teve na sua vida, mas a gente também tem visto muito falar de saindo do o melhor curso para a melhor experiência, né? Então, como é que a gente faz esse trade-off quando a gente diz que a gente vê uma mudança de discurso? Eu acho que vai muito no que você está falando aqui, do melhor curso para você ganhar conhecimento para a melhor experiência que você vai ter na vida. Como é que diferencia um do outro? Como é que a gente organiza esse trade-off aí? Tô jogando para tu tentar desembolar o que tá na minha cabeça sem estar nela, tá? Tá, vamos tentar. Você entendeu o que eu perguntei, o que eu quis dizer? Vai de novo. Vamos lá. Aí, ó, você tá vendo? Comunicação, tô checando. O último nível é experiência. Sim. Então a gente tem visto muita... E você fala também da coisa da primeira habilidade, que é do conhecimento propriamente dito. Que é importante. Importante. A gente tem visto no mundo real, principalmente depois da pandemia, que tem essa diferença aí, que as pessoas têm mudado muito o discurso do melhor curso da sua vida para a melhor experiência da sua vida. O que é que diferencia, na verdade, uma coisa da outra, ou como é que você percebe que essa tendência tem aparecido? Eu acho que agora ficou mais claro, me desculpe, tá? Tá. Quer dizer, eu ameacei eles, vocês perceberam, né? Eu vi. Ficou claro. Vamos lá. Onde está armazenado a memória de vocês, de um momento incrível que vocês viveram na vida de vocês? Não é o mesmo processo de armazenagem de memória que está o conhecimento. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva, a gente está falando de memórias episódicas. Eu lembro o que aconteceu, eu lembro que horas aconteceu, a pessoa, a sensação, o cheiro, que é diferente da memória semântica, que é eu lembro o que significam as coisas e onde elas estão. E essa memória episódica, ela começa a fazer parte do que a psicologia chama de senso de self, que faz parte de mim. Eu incorporo isso, e olha a palavra incorporar, eu incorporo isso, está dentro de mim agora aquela vivência, aquela experiência. Porque aquilo, de alguma maneira, transformou a gente. É muito difícil fazer um simples conhecimento descer para essa incorporação. Porque a gente consome conhecimento e conteúdo, informação a todo momento. As grandes transformações da vida de vocês, e se a gente sentar para conversar e eu perguntar quais foram os 3 momentos mais marcantes da vida de vocês, vocês vão falar de uma professora que fez você se sentir assim, assim, assado, quando talvez você perdeu alguém e isso fez você mudar o comportamento assim, assim, assado, ou tive um filho. A experiência, ela acaba nos transformando como um todo. E por isso que a gente está desesperado por experiência, porque a gente está olhando só para telas o dia inteiro e elas mais dopam a gente, né? A gente pode falar de se dopar e a dopamina vem do mesmo lugar. Parece que a gente está aprendendo alguma coisa, parece que eu tenho um senso de crescimento, mas na verdade não. No máximo eu tenho alguma memória que eu vou armazenar, de algum conhecimento que eu peguei, mas aquilo não me transforma. E se não me transforma, não muda comportamento. E aí a gente pode conectar com cultura de novo, que a gente quer mudança de comportamento. Habilidade comportamental se aprende se comportando. E aí a gente coloca os valores na parede. E os valores na parede significam muito pouco, porque a gente precisa estimular que as pessoas se comportem de determinada maneira e esse estímulo vai vir através do que eu acredito que também é uma profissão que tende a crescer, que são os designers de experiência, né? Que são pessoas que vão pensar em como a gente junta essas pessoas num círculo aqui para ouvir 2 pessoas falarem, para depois elas tomarem um café e baterem um papo. E aí a gente começa a poder tentar a mudar um comportamento. E acho que a grande dor, a gente fala de ChatGPT, mas eu acho que as mídias sociais, elas são provavelmente mais danosas que o ChatGPT, é que a gente se acostumou com a era da conveniência. Então é muito fácil ter acesso a qualquer coisa, né? Fácil ter acesso ao Uber, ao iFood, a qualquer resposta. E isso faz a gente se afastar um pouco das experiências e vivências que talvez nos transformem, porque é um talvez também. E eu brinco que a gente precisa colocar mais fricção, sabe? A palavra fricção, quando a gente
esbarra em coisas que a gente não sabia que ia esbarrar, os encontros que são inesperados, os cursos que a gente não sabia se eram bons, ir até a aula que você não sabia se seria boa. E isso exige esforço, vai exigir sair do modus operandi tradicional. Porque diferente de um curso online, que você fecha a aba ou você deixa no mudo, ou você simplesmente pega o celular enquanto está assistindo o curso, isso aqui exige que a gente se olhe no olho, exige que a gente esteja presente, que seja chato, inclusive, se um de vocês ficar pegando o celular enquanto a gente está conversando. E isso aqui é uma experiência ainda que remonta muito à sala de aula, tá? Isso aqui é o básico do básico. Quando a gente olha para a andragogia, a gente percebe que tem vários outros níveis de como as pessoas podem aprender. E eu julgo que, se a gente fala que a habilidade humana, a habilidade comportamental é o futuro, porque a gente ainda não está tentando mudar o comportamento das pessoas ou está tentando mudar com a fala, né? Sendo que tudo indica que a gente não tem força de vontade o suficiente para mudar. Não que a gente não tenha força de vontade, né? Mas é outro discurso que impera, né? Fala assim, você quer mudar, por que você não acorda às 5 da manhã todos os dias, toma banho gelado, toma café de R$500 e não muda? Porque a vida não é assim. A gente pode usar os ambientes para ajudarem a gente nesse processo, a gente precisa de outras pessoas para ajudar nesse processo, porque mudar é realmente difícil. Ok, vamos lá. Eu depreendo que a experiência fica no corpo, né? Se a gente não coloca, se a coisa não fica o registro no corpo da emoção, a gente provavelmente não vai registrar essa experiência e etc, etc. A memória episódica. Eu posso voltar no tempo e falar, foi ali que eu me tornei um pouquinho diferente. Perfeito. E aí você estava falando aí, Lucas, você foi fechando a sua fala, falando sobre habilidades, né? E eu acho que a gente tem falado muito dentro das empresas, falando com colegas, que a gente tem desenvolvido muitas habilidades. E quando a gente para pensar assim, enquanto humano, né? Quais habilidades humanas aí, se tornam valiosas nesse contexto que a informação tá lá, cara. É só perguntar aqui, o ChatGPT vai me responder, o Gemini vai me responder, cada dia a acurácia está melhor, o nível de alucinação tem diminuído, ou seja, aquela informação se torna confiável. Então, quando a gente pensa em habilidade minha, sua, de todo mundo que está aqui, desculpa, gente, muita gente também precisando colocar essas habilidades dentro das empresas, porque a gente tem, as empresas vão ter que treinar os funcionários, os seus colaboradores, para funções que ainda nem existem. Quais habilidades a gente precisa aí, dar um checkbox aí, para que a gente possa evoluir nesse sentido? Tá fresquinho que eu dei palestra agora de manhã sobre isso. Basicamente, o que a gente tem visto nos relatórios é que habilidades que tendem a ser mais operacionais, e mesmo relacionadas à tecnologia, à engenharia, ou que tem procedimentos muito claros, elas tendem a reduzir. E a gente tem um up agora das habilidades humanas. E aí, se não me engano, no último relatório da IBM, tem o do Fórum Econômico Mundial, que acho que todas as pessoas do RH conhecem, mas que ele também fala das habilidades humanas. Tem uma que me surpreende, que é o senso de priorização. As pessoas precisam aprender o que importa, de novo, e aí a gente vai voltar a falar de negócio, porque a empresa está perguntando como gerar valor, mas a habilidade de priorizar, de manter a própria produtividade, ou seja, autogestão. Eu cada vez mais vou precisar menos de um gerente, então a gente tende a, inclusive, ter os nossos bots trabalhando para a gente, então a gente vai fazer a nossa autogestão e a gestão desses robôs ou de outras pessoas. Conexão, e aí conexão é cooperação, trabalhar em grupo e a gente conseguir se organizar como equipe. Aí entra a influência, entra a liderança, vai entrar todos os aspectos sociais, e tem um maravilhoso que as pessoas não sabem executar e me choca quando eu entro nas empresas as pessoas não têm isso, que é como ter conversas difíceis. Porque é fácil ser uma equipe que está resultados. E aí quando o resultado não chega, você evita, você conversa, você aponta, não aponta. Então são algumas das habilidades humanas que a gente tem. Tem um cara chamado Martin Neumeyer, que ele fala sobre as meta-skills. Então ele fala que a gente vai precisar reaprender a aprender. Acho que a gente está falando muito disso hoje, mas reaprender a pensar, porque pensar muda o significado. E aí a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não perder a habilidade cognitiva para as redes sociais, para a inteligência artificial, porque isso também está acontecendo. A gente precisa reaprender a imaginar. Então, no momento em que a gente não tem mais repertório próprio, porque o repertório é a rede social, é o Pinterest, é
é o dos outros. E o fim do mundo tá chegando, né? Crise climática, geopolítica. É difícil reimaginar, cara. É bem difícil. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, né? É mais fácil que tudo explora do que eu pensar numa coisa diferente. E acho que ele fala também sobre reaprender a enxergar, visão sistêmica, pensamento complexo, eu conseguir enxergar os nuances e eu reaprender a fazer. O a fazer, ao operar, ele muda. E passei por algumas delas, mas eu acho que, de forma geral, como assim? Tá todo mundo aqui tentando viver e ficar feliz, pagar os boletos, manter o próprio emprego. E a gente foi acostumado a entrar no mercado de trabalho e a nossa operação ser realizar tarefas. E quem já usou um agente de inteligência artificial sabe que eles estão muito perto de realizar mais e mais tarefas. Então isso tem acontecido cada vez mais. Então, o primeiro P do conhecimento, o ChatGPT, já deu um check e agora ele está dando um check também na operação. Então, analisar um banco de dados, dirigir carro ele já dirige, eu dei o exemplo do carro, ele já dirige. E a tendência é que muitas das operações ele tenda a fazer também. E aí sobra os outros dois pra gente, que é o de perspectiva e de participação. E aí a perspectiva é onde você está agora e de forma bem prática, o que significa gerar valor dentro do seu contexto. Para o seu chefe, se é para ele que você tem que gerar, para o seu cliente, para o cliente interno, para a tua empresa. Porque a gente tem que sair da mentalidade de eu executo bem tarefas para entrar em eu gero bem valor. E aí é um trabalho de vocês de entender, no meu contexto, o que significa valor, o que significa estar dentro da OKR, estar dentro da KPI, ou não é nenhum desses, eu preciso dar um passo para trás e entender que meu cliente está indo para outro lugar. E aí você vai buscar insight, você vai pesquisar, vai usar todas essas ferramentas para entender como no teu contexto, o que significa subir a barra, o que significa gerar valor. E aqui eu estou sendo bem contexto do capitalismo mesmo, tipo... Mundo real. Mundo real, é isso. Porque se a gente não começa a se apegar em gerar valor de verdade para a corporação, o problema não é que o ChatGPT vai ser igual a você. Talvez ele não seja, mas ele certamente vai ser mais barato. E aí que mora o perigo. Então, o cuidado agora é como eu gero valor para o contexto no qual eu estou inserido, como eu conheço esse contexto a fundo para dentro desse eixo, dessa nossa roda aqui, esse mercado eu domino, essas pessoas eu conheço e aqui eu sei como gerar valor. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e aqui vão surgir várias habilidades que vão estar dentro dessas outras que eu citei. Tudo isso que você tem falado aqui, o que a gente tem debatido, me leva para uma pergunta que é quase... tipo, é o fim da economia do conhecimento? Literalmente mesmo assim, tipo, esse negócio implodiu e o que é que vem depois, cara? Você é um estudioso, acompanha tendências, é o seu papel, né? O seu job aí. O que é que vem depois? O que é que vem depois e como a gente pode se preparar para isso? O que hoje a gente já fala é do fim da economia do conhecimento e o início do que a gente chama de skills economy, que é a economia das habilidades. Porque as habilidades a gente ainda tem algum controle e as habilidades a gente consegue ainda dominar e isso aqui gera um monte de problema, porque como que eu metrifico uma habilidade quando você manda um currículo? Eu sei que você sabe executar mesmo a partir do currículo? Que validação eu tenho? E dentro desse contexto, dentro do meu contexto, o quão rápido você é executando essa habilidade? Quando o cenário muda, você continua executando essa habilidade? Então, tende-se a entrar nessa skills economy. Vocês vão ver várias aqui, em outros lugares, pessoas falando sobre habilidades e metrificação de habilidades. A gente tende a ir para esse caminho, mas eu gosto de dar esse passo à frente. Muitas habilidades digitais, o ChatGPT e várias outras inteligências artificiais vão conseguir fazer. Que os copywriters sabem disso, os programadores sabem disso. E aí por isso que a gente tenta entender como a gente domina outras habilidades que estão fora desse campo unicamente digital e que aí envolvem sim as habilidades humanas que a gente compartilhou. Então a minha pista do que para onde está indo essa economia são para pessoas que têm dois traços principais, para não dar muito mais outros acrônimos para vocês decorarem, tá? O primeiro deles é pensamento estratégico. E pensamento estratégico está conectado com visão sistêmica e pensamento de longo prazo. Estratégia é basicamente eu saber que eu quero alguma coisa e eu não consigo ela amanhã. Então eu preciso de um plano de meses onde muitas coisas precisam acontecer para que aquilo funcione. A janela de contexto das inteligências artificiais ainda é muito pequena. Está crescendo,
mas ela não consegue acompanhar um crescimento de meses e anos, isso está muito longe de acontecer. Então, o pensamento estratégico é ganhar visão sistêmica, olhar para o todo, planejar futuro, e aí sim você pode usar as inteligências artificiais para pensar no plano tático, na operação. E a outra coisa é o que eu chamo de alta agência. Alta agência é alta capacidade de agir. Pessoas que hoje são pronadas à ação, elas tendem a agir antes de planejar muito, elas vão sair na vantagem. Porque nunca foi tão bom ser essa pessoa. Porque você tem todas as ferramentas, todos os conhecimentos, beirando a gratuidade. Todo mundo conhece uma pessoa de alta agência aqui. É a pessoa que se fura o pneu ou se tem algum problema, você liga para ela, como ligaram pro Eri para resolver uma pendenga que eu descobri aqui. E falam assim, cara, tô com esse problema, você resolve. E essa pessoa fala, não sei ainda como resolver, mas me dá 5 minutos. E aí ela corre, ela dá os pulos, ela vai perguntar pro ChatGPT, ela vai perguntar pra mãe, ela vai mandar uma mensagem pro Papa e ela vai voltar, cara, acho que esse é o caminho. Essas pessoas que encurtam o espaço de tempo entre achar, planejar, sonhar, explorar e fazer, quando elas encurtam esse tempo, essas pessoas vão ter muita vantagem. Porque está muito fácil hoje tomar essas atitudes. Especialmente porque a concorrência está vivendo na era da conveniência. Então está todo mundo pensando no próximo curso que vai comprar, que não vai assistir, antes de começar a fazer o que ela já sabe que tem que fazer há 6 meses, há 8 meses, há 12 meses. Para descobrir depois, quando ela começar a fazer, que não era bem aquilo, que ela vai ter que comprar outro curso para descobrir outra coisa, para falar com outra pessoa. Então, pensamento estratégico e capacidade de agir e agir rápido, porque agindo você vai aprender, agindo você vai descobrir e vai descobrir que às vezes era até mais fácil do que você imaginava e ficou enrolando 6 meses para fazer. Você tem que ser quase um agente de AI, né? Você pode se considerar um agente. Não dá para perder para os agentes de IA. Exatamente. Só que em outro nível. A gente tem que subir um nível e falar, eu sou agente, mas eu sou aqui em cima também. Tá. A gente está quase encerrando nossa conversa aqui. Tá no tempo, tá? Menino, habla e habla, viu? Ô Lucas, eu quero que essa nossa última pergunta, eu acho que a gente tem falado muito, todo mundo aqui fica, meu Deus, como é que eu faço para não perguntar tanto pro ChatGPT? Né? Tipo, acho que todo mundo aqui se pergunta, quando viu já perguntou, quem pensa aí? Todo mundo pensa, né? Meu Deus, eu devia perguntar isso pro ChatGPT, quando você vai ver, já perguntou. E aí, cara, eu cliquei numa tecla aqui, peraí, desfazer. Como resistir a esse impulso? Né? Quais são as técnicas? Compartilha o que está no seu cérebro. Eu comecei dizendo que eu queria ver o que estava no seu cérebro. Como resistir a esse impulso aí, cara? Como é que tu tá fazendo isso? É engraçado porque nós somos seres de impulsos, né? Então eu estava falando hoje na palestra, inclusive, nem era temática, me perguntaram algo parecido. E eu falei sobre outra coisa que acontecia comigo, que era procurar o Instagram no meu celular sozinho, assim. Meu dedo pega meu celular, ele vai, quando eu vejo, eu cliquei no Instagram, no LinkedIn e eu tô lá. E aí eu achei um aplicativo que se chama OneSec, que é de um estudo que fala assim, que você precisa de 1 segundo apenas para repensar o que você não pensou para fazer. E aí você clica para abrir e ele fala, antes de abrir, respira. Ele te obriga a respirar. E aí quando você termina de soltar o ar, você fala, cara, eu nem queria tanto. E aí eu não abro. E hoje que eu tive 2 dias loucos, assim, do tipo, tem 45 tentativas de abrir o Instagram e eu segui só em 5, assim, que eu realmente abri. O mesmo vai precisar acontecer para o ChatGPT. Tá? A gente vai ter que ampliar o tempo de resposta do nosso impulso. Então a gente vai ter que pensar nesse processo de falar, vou abrir, eu vou falar, opa, será que dá para repensar isso aqui? Será que dá para explorar com a minha própria cabeça esse pensamento? Todos os estudos estão mostrando que nossa capacidade cognitiva vai cair conforme a gente terceiriza ela para o ChatGPT. Da mesma maneira que quando eu uso o GPS, eu não aprendo a andar na rua. Da mesma maneira que quando eu uso o controle da TV, ao invés de levantar e fazer alguma coisa, eu tendo a criar outros problemas, vai acontecer uma atrofia cognitiva, é uma troca. Para muitos lugares, essa troca vai fazer sentido. Você fala, cara, eu quero que essa tarefa se exploda e que o ChatGPT se estresse. A gente vai ter que escolher para onde a gente quer pensar. E aí eu julgo que a gente vai precisar quase de uma academia cognitiva. De falar, vamos deixar o celular longe, vamos falar de tarefa difícil, de problema difícil. O que você acha disso? O que você acha desse outro? Eu tenho um amigo que a gente zoa, um outro amigo, um terceiro amigo, não vou citar nomes, vai que estão vendo, que sempre que a gente está conversando, está falando, não sei o que, você lembra disso? A pessoa fala, não lembro. E daí ela pega o celular para pesquisar no Google.
E isso começou a dar um rancinho que eu comecei a falar, cara, espera, deixa o celular aí, vamos a gente tentar lembrar, a gente tentar pensar. E se a gente errar, tá tudo bem também. A gente pensou e depois vai descobrir. Então, tenha uma consciência de que esse impulso para usar o ChatGPT para responder tudo, ele provavelmente vai ser melhor, vai ser mais acurado, mas você não quer cair nesse viés pro resto da sua vida. Isso não é o tipo de coisa que a gente quer terceirizar. Tá tudo bem terceirizar o iFood, tá tudo bem terceirizar uma caminhada, às vezes, porque você chamou um Uber. Mas terceirizar o pensar, eu acho que é muito perigoso. E se possível, façam isso com outras pessoas. Voltem a fazer brainstorm com alguém, ao invés de fazer brainstorm com o ChatGPT. Voltem a perguntar o que alguém acha daquilo, ao invés de perguntar o que o ChatGPT acha daquilo. E aí a gente treina 2 pessoas, 3, 5 pessoas ao mesmo tempo. Que outro perigo é justamente a gente... Uma das frases que está num slide meu tá um celular e está escrito assim: a gente deveria usar isso aqui mais como janela do que como espelho. E eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente usa o ChatGPT, ele te conhece tão bem que ele vai te dizer tudo o que você quer. Suas redes sociais te conhecem tão bem que elas vão dizer todos os teus vieses e você não fura mais essa bolha. Mas eu posso furar essa bolha para usar como uma janela e trocar uma ideia com ele, como a gente já fez em vários momentos. Pesquisar alguma coisa fora da minha bolha, pesquisar alguma coisa que me bota para pensar, ao invés de apenas reforçar o que eu acho que eu sei, quem eu acho que eu sou. Perfeitamente. Gente, uma salva de palmas. Vocês acham Lucas? Obrigado, Lucas gente. Riza, todo mundo, né? Nas redes sociais. @Lucas Riza em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Era o sonho dele fazer isso, Era o meu gente. sonho. Eu pesquisei muito esse nome. Lucas Lima era impossível. Era impossível. Ele flertava com a Sandy e eu já perdia ranqueamento. Olhem pra cá rapidinho. Opa, vamos virar aqui. Aí, ó. Quer fazer o registro dele. Vão estar lá também. Obrigado, gente. Valeu, legal demais estar junto, viu? Valeu.